Arthur Jorge, vai ou não vai ficar no Botafogo? Essa é a principal questão que o torcedor alvinegro hoje quer saber, né? Bom, se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias para poder trazer informações sobre o futebol brasileiro e sobre o Botafogo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já larga o dedo no like, se inscreve aqui no canal para não perder absolutamente mais nada. Hoje eu ainda estou aqui em Natal, essa é a famosa Praia do Careca, e eu estou aqui nesse cenário maravilhoso, trazendo esse conteúdo para vocês. Eu volto hoje para São Paulo, no final do dia, passo um dia apenas em São Paulo, depois vou para o Uruguai e fico lá de férias com a família até o dia 20. Portanto, conteúdo normal, lives, aquela coisa toda, só depois do dia 20. Combinado, pessoal? Vamos para as principais informações do dia aqui, que eu sei que você está atrás, é disso, né? Bom, aqui eu começo com o André Rizek para debater que o Rizek apurou e na sua apuração ele já trata como provável a saída do Arthur Jorge do Botafogo. E ele se preparou e diz que o Botafogo se preparou para não depender tanto de um treinador em especial. Cara, eu fiquei aqui meio refletindo, né, e conversando com algumas pessoas sobre esse assunto. E é verdade, hoje o Botafogo não depende de um único treinador. É claro que todo mundo quer que o Arthur Jorge fique, e já eu vou te dizer o porquê que o Arthur Jorge deve ficar no Botafogo, mas de qualquer forma, o Botafogo hoje está preparado para o Arthur Jorge, caso ele saia. Vou falar nessa live aqui também sobre Tietê, sobre Danilo Barbosa, Marçal e tantos outros jogadores que estão deixando o Botafogo. Carlos Alberto, tem informação nova sobre o Carlos Alberto, a ponto do Botafogo, bastante coisa. Vamos lá. O Botafogo procurou montar um departamento de scout que, independentemente do momento que o clube atravesse, esse departamento vai ser capaz de achar o treinador ideal para poder manter essa filosofia do Botafogo Way implementada pelo Arthur Jorge. O Botafogo, enquanto clube, desenvolveu uma identidade de jogo que, sim, foi implementada pelo Arthur Jorge, porém não será uma identidade exclusiva do Arthur Jorge. Qualquer treinador que o Botafogo traga daqui para frente vai buscar dar continuidade a essa identidade de jogo que é o Botafogo Way. Portanto, é claro que depois de ganhar uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro, todos nós imaginamos que o Arthur Jorge deve continuar no Botafogo. Mas caso não fique, isso não será uma terra arrasada como foi em outros anos, quando você tinha um treinador saindo, chegava um outro treinador com uma filosofia completamente diferente, alterava tudo e dava aquele problema todo, né? Bom, esse é o primeiro ponto. Eu quero trazer para vocês, conectar vocês com uma outra notícia também bastante importante do dia de ontem, que é a parte salarial, que é o principal ponto entre as negociações entre o Arthur Jorge e o Botafogo, que incomodou bastante o treinador português. Ele descobriu que ele ganha menos, né, do que o Luiz Castro ganhava e do que o Bruno Lage. Isso chateou o treinador. Por que eu tenho que ganhar menos do que esses caras? Eu acho que tem dois aspectos aqui. O primeiro aspecto é impossível a gente renovar com Arthur Jorge pagando menos do que o Luiz Castro ou o Bruno Lage ganhava, pelo simples motivo de que o português ele é campeão da Libertadores e do Brasileiro. Portanto, ele está valorizadíssimo no mercado, ele tem propostas na mesa e o Botafogo tem que fazer a sua parte, que é pagar quanto um profissional desse custa. E ponto. Fim de papo. Manel, o que falta para isso acontecer? Ao que parece, falta a conversa final do John Textor com o Arthur Jorge. Essa conversa estava programada para acontecer no Catar. O John Textor não foi para o primeiro jogo contra o Pachuca, né? E ele se encontraria com a delegação na sequência. Acontece que o Botafogo foi eliminado de forma precoce lá no Catar. Isso fez um descasamento de agendas, porque o Botafogo acabou retornando para o Brasil ontem sem que o Arthur Jorge tivesse tido a oportunidade de sentar com o John Textor para conversar. Essa conversa deve acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, e eu tenho certeza que o John Textor vai atender aos pedidos do Arthur Jorge, ou pelo menos deveria. A gente sabe que tem um segundo aspecto aqui também fundamental, que é o aspecto familiar. O Arthur Jorge, inclusive quem falou isso foi o Marco Heringer aqui na live, né? Tomara que ele erre dessa vez, embora ele tenha acertado tudo que ele previu aqui no canal, mas ele disse que o Arthur Jorge não deveria continuar para 2025 por questões familiares. Eu, atento a isso, fui pescando nas entrevistas após os títulos, principalmente aquela que ele dá para o André Rizek
após o título brasileiro, dentro do gramado do Nilton Santos, junto à sua esposa, dizendo que a saudade dos filhos e dos netos tem pesado cada vez mais nas decisões do canal. A esposa dele foi muito inteligente, protocolar, a Maria, né? Falando, nós ficaremos onde o Arthur estiver preparado para ficar. Como quem diz assim, o que ele decidir está decidido. Claro, ela não ia dar mole de entregar o ouro ali no microfone do Sport TV numa noite após o título para estragar a festa de todo mundo. Só que a questão familiar pode ser que pese, né? Pode ser uma mera desculpa? Pode ser, mas a gente sabe que família não é uma mera desculpa, né? Principalmente para quem tem uma relação familiar forte. Acho que do ponto de vista financeiro, o John Textor vai colocar tudo da forma como o Arthur Jorge deseja, mas pode ser que no aspecto familiar a coisa pegue. Seja como for, eu volto com vocês para aquela notícia de antes, né? Aqui, o André Rizek, ele apurou que o Botafogo se preparou para não depender tanto de um único treinador. Isso é muito legal, porque a gente sabe que temporada após temporada, treinadores se valorizam e a tendência é que propostas muito pesadas cheguem e eles abandonem os projetos, né? Buscando aquilo que é melhor para eles. Portanto, um clube vencedor, ele precisa ser institucionalmente preparado para não depender nem de jogador, nem de treinador. É como canta a nossa música. Os jogadores vão e vêm, mas você nunca está só. Treinadores vão e vêm, mas você nunca está só. Esse é o ponto, entendeu? De novo, claro que todo mundo quer que o Arthur Jorge fique, mas caso não fique, o Botafogo estará preparado para que ele permaneça. Galera, você que chegou até aqui comigo no vídeo, já larga o dedo no like. Seu like é muito importante para nós doutrinarmos esse algoritmo a entregar o nosso conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense, beleza? Olha aqui, ó. Santos faz proposta ao Botafogo para ter Danilo Barbosa em janeiro. Já o Glorioso está exigindo uma compensação financeira. A gente sabe, qual é o lance dessa notícia aqui? A gente sabe que o Danilo, dentre tantos outros jogadores, não ficarão. Vou tentar puxar de cabeça aqui para te ajudar. Danilo não fica, Marçal não fica, Romero não fica, Tietê não fica, o Gatito ainda está renovando. É provável que essa renovação dê tudo certo e ele fique, mas é uma possibilidade de não ficar. Eduardo não fica, então só aqui eu listei os 6 jogadores, né? Então você tem aí o Santos querendo o Danilo. Eu acredito que como o Botafogo quer fazer uma proposta novamente pelo Jair, pode ser que o Botafogo exija, quanto é que custa o Danilo hoje no mercado? Custa 5 milhões de reais, custa 10 milhões de reais, vamos abater isso daqui e botar ele numa negociação pelo Jair. O Botafogo não vai facilitar as coisas para o Santos se o Santos não facilitar as coisas para o Botafogo em relação ao Jair. Tá? Esse que é o X da questão que eu acho que vocês deveriam se ligar e ficarem atentos daqui para frente. Essa é uma informação apurada pelo GE, portanto, Danilo Barbosa pode ser que pinte no Santos. Cara, muito obrigado pelos serviços prestados, gosto muito do Danilo Barbosa como jogador, gosto dele no elenco, mas se o Botafogo vai liberar o Danilo Barbosa é porque eu imagino que o scout do Botafogo já tenha visualizado outros jogadores que possam cumprir até melhor a função dele no nosso elenco. Portanto, vamos aguardar. Já o Vasco da Gama faz sondagem por Tietê do Botafogo. Clubes brasileiros, um mexicano e um turco mostram interesse. Cara, o Tietê é um cara profundamente identificado com o Botafogo. Essa apuração é do UOL. Ele foi um cara que chegou lá no iniciozinho da era SAF. Eu não gostaria de ver o Tietê com a camisa do Vasco. Se ele tiver propostas de fora, tomara que ele aceite essas propostas de fora e não feche com o Vasco da Gama. Mas também, se ele aceitar o Vasco, para mim não é nenhum crime. Não vou, o Tietê vai cair no meu conceito porque fechou com o Vasco? Claro que não. Mas é claro que seria legal não vê-lo com a camisa do Vasco. É um cara que eu sou muito grato por tudo que ele fez ao Botafogo. Acho que o Tietê teve uma participação nessa reconstrução do Botafogo, né, ainda maior do que a do Danilo Barbosa. Querendo ou não, o Danilo Barbosa, na maior parte do tempo, ele foi banco, enquanto que o Tietê foi titular, foi fundamental durante boa parte desse tempo. Na reta final, o Tietê já não vinha tão bem, o que é normal com qualquer jogador, principalmente da idade do Tietê, né? Vai perdendo físico, vai perdendo velocidade, vai perdendo combate, né? E a coisa vai degringolando. Mas seja como for, é um cara que foi campeoníssimo no São Paulo, no Palmeiras, no Galo e agora no Botafogo. Eu só tenho elogios a fazer ao Tietê e agradecer ao Tietê por tudo que ele fez no Botafogo de Futebol e Regatas.
sem dúvida nenhuma, uma peça fundamental dentro dessa reconstrução do Botafogo de 2002 para cá. Outra informação importante que eu quero compartilhar com vocês é que o Botafogo voltou a ficar em dia com o América Mineiro por Carlos Alberto. A quarta parcela da compra do atacante estava atrasada e foi quitada nos últimos dias. Nós, ao longo de 2024, convivemos com diversas notícias de dirigentes do América Mineiro reclamando por atraso de pagamentos, né? Então, o Botafogo volta a ficar em dia. A gente sabe que o Botafogo deve algumas parcelas de alguns jogadores, e a gente sabe que o Botafogo deve também comissões a alguns empresários, né? Essa é uma questão que a SAF, espero que ela daqui para frente consiga resolver da melhor forma, porque não faz sentido um clube como o Botafogo ficar devendo esses valores por aí pelo mercado. Galera, eu posso voltar a qualquer momento, estou aqui no meio das férias, então é duna de areia, é quadriciclo, é Jeep, aquelas coisas, todo bug, né? Mas eu não paro de trazer informações para vocês, mesmo nas férias. Todos os dias eu estou aqui gravando vídeos, sejam os vídeos curtos, os posts, ou mesmo vídeos mais longos como esse, tá bom? Mais tarde, dependendo do horário que eu consiga chegar em São Paulo, se for ali até antes das 8, 8h30, eu faço uma live à noite para a gente bater um papo já de dentro do estúdio. E depois disso, somente diretamente do Uruguai. Valeu, galera. Um grande abraço para vocês que ficam. E fui!